que você sabe hoje que você não sabia e que mudou completamente a sua atitude como médico? É que o médico é um vendedor. A gente acho que é formado meio que dentro de uma bolha, e essa é a verdade. Por conta da mentalidade de todo mundo que está ao seu redor, acha que a medicina não é um produto que você está vendendo ali. Você não é treinado para ter um consultório forte, para você conseguir entregar o seu melhor e receber um valor justo por aquilo. Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o Empreendedor Podcast. Eu sou Carlos Neto, host desse podcast, e aqui é o canal que eu comunico médicos de verdade com o universo do empreendedorismo. Por quê? Porque é assim que minha vida se transformou e é isso que eu faço com médicos de verdade. E hoje eu tô aqui para mais um episódio com vocês, e aqui eu trouxe um mentorado, um cara que tá ficando meu amigo. É um cara que, como vocês viram aqui, ele tá cada vez mais parecido com o meu modelo mental, e isso vai nos aproximando. E eu quero que vocês conheçam essa história. Eu tô aqui com o André Américo. O André, primeiro André, obrigado por ter aceitado. Seja bem-vindo ao Empreendedor Podcast. É uma honra estar aqui hoje. Tô muito feliz, não faz ideia. É mesmo? Tá feliz mesmo? Tô felizaço. Tá animado? Muito bom estar do seu lado aqui, aprendendo. E a vivenciar o que a gente já vivenciou aqui antes do podcast já foi sensacional. Já valeu a pena ter vindo. Valeu muito a pena. Então bora ajudar outros médicos agora comigo. Bora. O André, gente, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, o André é cirurgião vascular, faz endovascular e Doppler, ele é titulado em todas essas especialidades. Especialista, vamos colocar assim, mais nichado hoje em varizes e lipedema, né? Tá construindo uma autoridade forte buscado sobre isso. Ele é fundador da clínica Solaris Jardim em Santo André, é isso mesmo? Isso mesmo. Show de bola. E é casado com a Sheila, que tá aqui nos bastidores. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a Sheila. Casado com a Sheila e é pai da Maitê e da Mariana. André, obrigado de novo pelo convite. Eu vou começar com você aqui com uma perguntinha meio polêmica. O que você sabe hoje que você não sabia há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, e que mudou completamente a sua atitude como médico? O que eu sei hoje e que eu não sabia é que o médico é um vendedor. Boa! Vamos entrar um pouco nesse tema mais, porque é um tema muito complexo e desafiador, e depende de quem está nos ouvindo. Isso dói o coração. Dói o coração. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, pessoal, você que está começando a ouvir esse episódio, esse podcast, eu vou colocar um QR Code na tela agora aqui. Eu não, essa equipe maravilhosa sabe colocar, eu jamais saberia. Um QR Code, e esse QR Code é da nossa comunidade do WhatsApp. A Empreendedoc tem uma comunidade no WhatsApp com mais de 1.500 médicos de verdade, e eu trago 4 vezes por semana conteúdos de gestão e empreendedorismo por lá. Então, se aplica nesse QR Code, eu vou te avaliar, e sendo aprovado, você entra para nossa comunidade gratuita e é bem espetacular, tá bom? Então vai lá, André. Você falou que há 8 meses você nem imaginava que o médico era vendedor? Não, quando a gente acho que é formado meio que dentro de uma bolha, e essa é a verdade. E não sei, a nossa formação, a gente que é médico raiz mesmo, que faz 6 anos de faculdade, faz residência, faz pós depois para se especializar mais ainda, tá sempre se atualizando em congresso, publica artigo. A gente que pratica medicina de verdade, não sei se por conta da mentalidade de todo mundo que está ao seu redor, acha que a medicina não é um produto que você está vendendo ali, que não é você, não sei te explicar, mas parece que você é treinado para trabalhar no SUS e no convênio. Você não é treinado para ter um consultório forte, para você conseguir entregar o seu melhor e receber um valor justo por aquilo. É isso que eu sinto, e hoje mudou para mim isso. Você descobriu isso e mudou? Sim. Você de fato internalizou mesmo que o médico precisa ser vendedor? É um processo. Eu não vou te falar que é uma coisa fácil, e acho que para todo mundo que é médico de verdade, isso dói muito no coração, porque medicina é muito, ainda mais eu que faço cirurgia, eu amo operar, mas você tem que entender cada dia que eu vou lá no consultório, é uma loja, na minha opinião. Tanto que, para quem me acompanha no Instagram, os meus stories tá sempre lá quando eu tô indo embora, tô fechando a lojinha, porque é uma loja. Eu vou lá para vender saúde, e eu gosto disso, eu gosto de vender saúde, eu gosto de trazer benefícios para meus pacientes. Eu já gostava quando eu não era bem remunerado por isso.
Agora que eu tenho meu consultório particular e ele vem crescendo, eu gosto mais ainda. E parece que agora eu entrego uma medicina muito menos frustrada e muito mais feliz. Sim. E esse tipo de conversa é uma conversa que não dá pra ter em qualquer roda médica, né? Não. Talvez trazer essa conversa pra uma roda médica errada, você vai até ser mal visto. Dentro dos meus próprios amigos de faculdade, de residência, se eu falar isso, eles vão falar que, na verdade, eu virei mais um médico picareta. Mas quem é próximo, quem trabalha comigo, sabe que eu opero quem tem indicação, não opero quem não tem indicação, faço tratamentos complexos, cirurgias complexas em pacientes que eu aprendi na minha residência, que foi uma residência que eu ralei muito. Fiz residência no Santa Marcelina de Itaquera, uma zona da extrema da Zona Leste, que a gente atende 4 milhões de habitantes ali, então você atende toda a região ali, Itaim, Itaquá, ia paciente de Guarulhos, de Mogi. Então era assim, era cirurgia arterial quase todo dia, um monte de amputação. Então assim, a minha formação é de médico raiz. E eu terminei a residência, me frustrei muito no convênio, me frustrei muito no SUS. E agora que eu tô conseguindo crescer o meu consultório, agora vejo que essa é a medicina que eu quero praticar. É entregar bem para os meus pacientes e ser bem remunerado por isso. E é difícil de falar isso para os próprios colegas de residência. É difícil demais. O médico não tá preparado, muitos médicos não estão preparados para esse tipo de conversa, né? E você, André, com essa mudança de mentalidade que você tá vivendo, você nitidamente entendeu que vender é necessário para você servir, deixou claro que você é um médico de verdade, um médico raiz, um médico que faz a medicina correta, com uma vivência, experiência. Você tem notado, e eu quero até trazer um pouco, aproveitar que sua esposa está aqui, trazer até um pouco para o âmbito pessoal, assim. Vocês têm notado em casa essa mudança de mentalidade, um incômodo com os ciclos anteriores? Um incômodo, uma necessidade de mudança de ciclos, assim? Não que você vai deixar de ter amigos, não que você vai deixar de frequentar ambientes familiares, mas você sente que o papo que ali rola é diferente do que você tá mais habituado agora ou tá te dando mais prazer agora? Já sentiu isso? Já deu tempo de sentir isso? Porque eu sei que isso é um processo. O que eu percebo... Desculpa te interromper. Não, pode falar, porque eu falei, se você não sentiu, vai sentir. Eu só quero saber se já chegou, eu quero saber qual foi a velocidade que isso acontece. O que eu percebo... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, né? O que eu percebo hoje é que, assim, dentre os meus amigos de faculdade, de residência, hoje tá todo mundo, eu já tenho 30 e poucos anos, todo mundo tem 30 e poucos anos, todo mundo tá casado, todo mundo já tá com filhos pequenos, e tá todo mundo estruturando, só que a maioria tá estruturando no padrão tradicional, sendo chefe de serviço do SUS, chefe de serviço do convênio, estruturando equipe de glosa, estruturando equipes para atender plantão em porta de convênio, e eles não estão mal financeiramente. Mas eu vejo que é um sistema que eles vão ser consumidos, eles não vão ter tempo. Porque trabalhar para o convênio, trabalhar para o SUS é trabalhar com volume. E isso te consome muito tempo. E é difícil porque... a mentalidade deles é muito diferente. Quando eu falo assim que dá para vender uma cirurgia a 30, 40, 50, 60, 100 mil reais, eles não acreditam. E é o que você sempre fala, é você se apropriar da sua grandeza. Pô, a gente rala tanto para virar médico e ser médico de verdade e conseguir entregar tanta coisa. E uma coisa que eu percebo eles não acreditam na grandeza deles, e eles acham que não estão preparados. Não sei, porque a gente se prepara tanto. Eu tenho amigo que opera robô, opera tudo e trabalha no convênio, opera pelo convênio e não opera nem o robô às vezes que ele treinou tanto. Espetáculo. André, eu sei que venda é um assunto desafiador para muito médico, mas para o cirurgião ele é ainda mais desafiador. Porque o cirurgião ele não tem muito como rapidamente não perceber que ele precisa entrar no jogo da venda para conseguir performar melhor. Ele luta contra algumas coisas importantes, como objeção de operar pelo convênio ou não, burocracias, são objeções grandes que aparecem no convênio. De tudo que você aprendeu até aqui, nesses poucos meses de mentoria, a gente vai falar um pouco mais disso, sua performance tem crescido bastante. De tudo que você aprendeu até aqui, e
Por quê, né? O que foi mais impactante no assunto vendas? Foi sem ficar em cima do muro. Foi a mentalidade ou foi a técnica? Quando a gente trabalha vendas na mentoria, a gente trabalha vários aspectos, né? Por pilares. A gente trabalha a mentalidade, que entra o tempo todo. Mas a gente também trabalha a técnica. Técnicas de prospecção, técnica de reunião de vendas com o paciente. Na sua visão, o que mais é transformador? Desenvolver a mentalidade ou a técnica? Sem ficar em cima do muro e por quê? Puta, é difícil, hein? Eu falei que seria fácil. Porque os dois andam juntos. Mas eu acho que primeiro você aprende a técnica, mas se você tiver a técnica, mas você não tiver acreditando que o seu produto, que aquilo que você entrega tem aquele valor, você não conclui a venda. Se você não transparecer confiança na hora da venda, você não conclui. Então, mentalidade é mais importante que a técnica. Boa, garoto. É isso que eu esperava que você respondesse. Até suei gelado agora. Quando eu fizer a pergunta, se ele ia acertar a resposta. Também concordo, porque não adianta uma técnica, você ter de cor e salteado a melhor técnica do mundo de venda. Nada vai funcionar se você não tiver confiança, liderança, posicionamento, postura na hora de apresentação, porque quem é de verdade não vende o que não acredita. Esse é o grande problema. Então você precisa passar por essa barreira de mentalidade para conseguir usar a técnica e vender. Espetáculo. André, me conta um pouco da sua história, André, pra galera te conhecer assim. História da medicina, meu. Tem médico na família, não tem? Quando você decidiu fazer medicina? Como é que foi a jornada? Quanto o pessoal te conhecer? A minha história, ela é interessante porque eu tenho uma irmã que tem paralisia cerebral. Sério? Então, Mais nova ou mais velha? mais velha que eu. Então, acho que minha mãe sempre cuidou dela a vida inteira. Cuidamos dela até hoje. E eu acho que sempre vivenciando por a gente não ter um médico na família e vivenciando alguém para futuramente, acho que poder estar próximo dela, entender, não cuidar dela, mas entender os tratamentos que ela necessita. Ela sempre quis que eu fizesse medicina. E na verdade eu não sabia se eu queria fazer medicina não, eu sempre me dei muito bem na área de biológicas, sempre sabia que queria fazer alguma coisa dessa. E no final ela acabou falando, não, se for para fazer alguma coisa relacionada com biologia, você vai ser médico. Sua mãe? Minha mãe. Mas você entende que no fundo o propósito que estava ali por trás era a precisamos de alguém na família médico para cuidar. Eu acho que sim, é muito importante. Eu vejo porque algumas situações, vivências em casa com a minha irmã, dá muita diferença você ter alguém médico na família. Sim. Então foi coisas que mudaram, assim, acho que pra mim, em casa, a vivência com a minha irmã e eu ser médico. Quando ela teve um problema recente, foi retirar o siso, fez uma fístula que comunicava o seio nasal com a boca, foi muito bom eu ser médico, porque eu encontrei as pessoas certas por indicação de outros colegas e resolvi o problema dela sem ela nem mesmo ter que ficar internada um dia no hospital, com o cara certo. E eu acho que se eu não fosse médico, talvez não fosse uma resolução tão rápida e a minha irmã, por ela ser uma pessoa deficiente física, talvez ela pudesse complicar, por exemplo, se ficasse mais tempo internada. E aí sempre nessa conversa direta com os médicos dela, falando, olha, minha irmã, essa situação, queria que ela não ficasse internada, queria que ela fizesse cirurgia e fosse embora no mesmo dia. Se precisar, eu tô junto, mas a gente precisa resolver isso e não dá pra ela ficar muito tempo internada, porque ela tava tendo quadros de infecção de sinusite de repetição direto. Então foi muito importante eu ser médico nesse momento. Foi o primeiro momento que eu percebi como é importante eu ser médico na família. Porque meu tio, ele é médico, mas meu tio, ele fugiu pra área de... Fugiu não, né? Como ele fala, ele sempre quis ajudar de maneira ampla. Como médico, você consegue ajudar o seu grupo de pacientes. E aí ele foi pra parte de gestão, virou secretário da saúde de São Caetano e depois foi prefeito de São Caetano. Então, ele sempre fala para mim que dessa maneira ele consegue ajudar mais gente de maneira ampla. Ele abrange uma população muito maior. E saúde sempre foi o forte da gestão do meu tio. Uhum. Sempre investiu muito bem em gestão, em saúde. E, basicamente, ele que era um médico da família, mas ele acabou se afastando. E foi isso uma das coisas que fez eu fazer medicina, até a minha irmã próxima ali. E depois eu escolhi fazer cirurgia, porque quando eu estava dentro da medicina, eu sempre quis ser o cara do centro do holofote. E na minha opinião, eu sei que você é clínico,
Mas, Você vai falar mal disso. mas na minha opinião, o cirurgião no centro cirúrgico, ele é o manda-chuva lá do negócio. Sim. Então, eu sempre, quando eu tava interno lá na faculdade de medicina, eu queria fazer cirurgia porque eu olhava o cirurgião. E aonde foi a pontada final foi quando eu tava de acadêmico lá. Quem quer fazer cirurgia? Eu quero fazer. Vem cá. Me botou de auxílio. Eu achei que eu ia instrumentar. Entrei na cirurgia e ele falou, era uma hernia inguinal. Eu não esqueço até hoje. O preceptor deixou eu fazer a hernia inguinal inteira como interno. Ele só foi me guiando, ó, incisa aqui, vamos fazer o nó aqui, não sei o quê. E ali foi onde o bichinho da cirurgia me pegou. A cirurgião tem essa posição dentro da faculdade de medicina, né? Mais líder, mais resolutivo, né? O perfil cirúrgico vem mudando, né? Até porque não dá pra ser cirurgião tão raiz igual se era do tipo... Porque o cirurgião raiz de antigamente, ele Não dá mais, né? chutava a boca de todo mundo no hospital, né? sim. Não dá mais pra ser desse jeito. A gente tem que saber conviver em sociedade. Sim. Mas, na minha opinião, ser cirurgião é o... Todo mundo fala que o final do anagrama é cirurgia, né? Sim. De todo fluxograma é cirurgia. Então, e a vascular veio porque eu sempre fui muito... Na residência... Você fez cirurgia geral no Santa Marcelina também? Eu fiz cirurgia geral em Santos. Santos. Eu sou formado na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a FICEMES. Eu tenho muito orgulho da minha faculdade. Sempre fui atleta na faculdade, como você. Jogava handball, jogava beisebol. Era da Atlética também. Mesma tocada. Amo a intermédia e tenho saudade até hoje do que foram os melhores 6 anos da minha vida. E Santos o bicho pega lá, hein? O trote lá era barra pesada. E na FIS geral lá em Santos também. E depois eu escolhi vascular justamente porque eu era o residente da geral que todo mundo chamava pra passar catéter. Entendi. Tá com dificuldade de passar um catéter? Não, liga pro André que ele passa. Entendi. E aí foram falar pra mim, André, você tem que fazer vascular. Porque você tem uma mão boa pra isso. Perceberam uma zona de talento. Aí eu falei, não, legal. Aí comecei a estudar mais a área. E aí foi que eu descobri que eu sempre fui um cara meio tecnológico. Jogava videogame, mexia bem no computador. E eu descobri a área endovascular, o cateterismo. Que era fazer a punção, igual fazia para passar os catéteres. Mas, por exemplo, você estudava um aneurisma de aorta, uma tomografia inteira, fazia a reconstrução dela, tudo no computador, no Mac ali, que você tá aprendendo. No Mac, reconstruía toda a aorta ali no Osiris e fazia tudo pro cateterismo. E era absurdo, assim, você faz uma cirurgia de aneurisma de aorta endovascular, que antigamente se abria o abdômen da pessoa. E essa pessoa ia ficar 4, 5 dias na UTI, ela ficava de um dia pro outro na UTI, no outro dia já tinha alta da UTI, com 3, 4 dias ela tava indo embora pra casa. Aquilo foi o suprassumo. Eu trabalho pouco com isso, porque hoje acho que a parte arterial, a demanda é muito maior no convênio, no SUS, e não encaixa hoje no meu modelo de negócio. E eu vim um pouco para a parte de varizes e lipedema e ferida. E foi onde eu me encontrei. Porque hoje eu lido com um público feminino que é bem legal. Eu acho muito legal lidar com mulher diariamente, porque eu vejo a mulher como um ser evoluído. Elas são diferentes, mentalidade diferente. Mesmo a mulher mais nova, assim, você pega uma menina de 20 e poucos anos, ela conversa comigo de igual. Eu sou mais velho que ela e elas têm mentalidade muito pra frente. Eu falo assim, eu volto e falo assim, o André de 20 anos não tinha essa cabeça. Sim. E eu também gosto muito de ferida. E uma coisa que é muito engraçado, que meus amigos me perguntam, eles falam assim, pô, mas como que você consegue tratar ferida no seu consultório particular? Eu falo, igual eu faria em qualquer outro lugar. Não, mas o paciente é humilde, é aquela coisa. Você não tem que olhar o bolso do cliente. Você tem que oferecer o tratamento. Se você entregar o resultado, ele vai falar para outro, que vai falar para outro. E a minha agenda da semana, ela é repleta de ferida e varizes e lipedema. É isso, toda semana. E mesmo no consultório particular, eu pegando um público mais humilde, eles vão, juntam dinheirinho e pagam porque eles sabem que eu vou cicatrizar a ferida. Não julgar pelo bolso jamais, né? Que massa, é engraçado que a gente começou esse episódio aqui falando de um assunto totalmente empresário, empreendedor, desafiador para o médico, que é vendas, e nitidamente migramos agora para a servidão, né? O amor à medicina, a prática. Você fala,
todo mundo tá aqui ouvindo e dá pra claramente perceber que é muito competente no que faz, ama o que faz. Você fala da medicina com amor, dos pacientes com amor, das cirurgias que você faz com amor. E isso é uma lição. Isso é uma grande lição pro médico que entende que falar de vendas, falar de empreendedorismo, falar de lojinha tem que ser um tipo de médico totalmente diferente do médico que ama, que brilha o olho, que fez formação raiz, que, sabe, que já vivenciou várias né, situações dentro da medicina complexas, dá pra ver pela sua própria faculdade, residência. Não são coisas distintas, são lições do mesmo lado, sabe? E, André, como pessoa, assim, o que você quer da medicina, cara? Pra onde você quer ir? Nossa O que você quer? que pergunta ampla. Mas assim, como conquista, assim, o que a medicina pode te entregar que não te entregou ainda? E quais são os caminhos que você pretende traçar pra isso? Dentro da medicina, eu acho que o que eu quero é ser, mas assim, mega referência na minha área de atuação. Eu vejo que eu venho crescendo, mas eu quero ser referência igual grandes nomes que eu conheço dentro da vascular. Isso sem sombra de dúvida, então eu acho que é importante. Mas aí é uma coisa até feio, mas é uma coisa de ego, né? Não, acho que sendo bem controlado não é feio. Então assim, eu quero... O ego não ultrapassando o propósito não é feio. Feio é não assumir que ele existe. Não pode assumir o propósito. Não pode assumir o propósito, não pode assumir controlar a sua vida, é isso que não pode. Então acho que eu quero ser uma referência dentro da vascular, não só por, obviamente, dinheiro é importante, não só por dinheiro, mas por reconhecimento para mostrar que eu posso, não sei, uma coisa própria minha. Eu crescer e conquistar meu espaço dentro da minha especialidade e ser alguém ali que as pessoas falam, nossa, não, esse cara é bom. E não só dentro... Porque os pacientes, muitos já me consideram, mas quando você entra dentro da área médica, aí já é mais difícil você conquistar o colega. Você conquistar o paciente é mais fácil. Não que seja fácil, mas é mais fácil do que você conquistar o colega. E aí o colega eu acho que você conquista justamente mostrando o resultado, mostrando sua performance no dia a dia ali, você fazendo acontecer. Então, dentro da medicina, o que eu almejo é ser uma referência. E eu acho que meu sonho maior de todos é que as minhas filhas... Porque eu tenho um amigo que ele trabalha com um aparelho digestivo. E ele trabalha com aparelho digestivo, o irmão é aparelho digestivo também, e o pai é aparelho digestivo. E uma das coisas que eu sigo o pai dele no Instagram, e uma das coisas que me dá mais, assim, alegria, assim, é quando eu vejo os três operando junto. Então a gente tem 2 filhas, e a minha vontade, eu não sei se eu vou conseguir concretizar isso, mas esse é o meu ponto maior, não é dinheiro, não é nada, é ter grana para formar as 2 médicas, tentar convencer as 2 a fazer a mesma especialidade, para quando eu tiver o André lá de 60, 70 anos, operar com a Maitê como a Mariana. Qual é a idade da Maitê e da Mariana? A Maitê tem 5, a Mariana tem 2. Você já considerou a possibilidade de elas quererem ser, por exemplo, bailarinas ou, por exemplo, cantoras? Não, elas vão ser o que elas quiserem, mas eu vou sempre puxar a sardinha. Elas vão ser o que elas quiserem, desde que elas escolham entre varizes, endovascular, aorta ou lipedema. Qualquer uma das especialidades ela pode escolher, né? Qualquer uma dessas, exatamente isso. Mas a verdade é que eu acho que o sonho maior é esse. Eu até conversei com esse pai desse amigo meu, eu falei assim, você sabe que o que o senhor tem vale muito mais do que qualquer coisa. Esses dias eu fui num dentista e ele tava com a filha atendendo com ele no consultório dele, ele não tava se aguentando. Quando não, agora ela vai resolver pra você essa parte de limpeza com ela, e ele tava não cabendo dentro dele. Lógico que é um prazer, né? Se Deus quiser, vou vivenciar isso. Ô André, você falou que uma das coisas, e realmente é o objetivo do ser humano, é ganhar tempo, ganhar dinheiro e ganhar autoridade. Uma das buscas que você tem na medicina é ganhar autoridade. Eu quero puxar aqui a conversa para um lado que você me contou nos bastidores. E uma das estratégias de você construir autoridade, além dos resultados que você gera, do impacto que você gera na vida das pessoas, é nitidamente o mundo digital hoje em dia, né? Então, investir no digital traz esse posicionamento pro médico. E você me contou que recentemente você deu uma viralizada na internet. Como é que foi isso?
eu vim conversando isso com a minha esposa, né? Porque é difícil, né? Hoje a gente é médico, a gente é fora da área de marketing digital principalmente. E aí a gente vê um monte de guru da internet falando, não, para você viralizar você precisa de X, precisa de Y, não precisa fazer não sei o quê. E eu percebi que assim, eu tenho hoje 2 redes sociais, eu tenho o Instagram e eu tenho o TikTok. E às vezes não necessariamente o vídeo que eu posto no TikTok vai viralizar ou no Instagram. Não tem, gente, na minha opinião, não tem, a minha opinião, tá? Eu não sou marqueteiro, não entendo nada de marketing digital. É o que eu estou vivenciando hoje. Eu tinha 2.000 seguidores e em 2 meses eu fui para 10.000. Como que eu fiz isso? Eu entendi que o algoritmo do Instagram, ele não tem um segredo, nem o algoritmo do TikTok, e os algoritmos são diferentes. Às vezes um vídeo que não performa no Instagram performa muito no TikTok, e um vídeo que não performa no TikTok performa muito no Instagram. E o que eu percebi é que o médico, ele tem que parar de ter vergonha de gravar conteúdo e ele tem que gravar e postar. E o segredo é esse, quanto mais conteúdo você publicar, maior a chance de você viralizar algum conteúdo. Não que viralizar seja bom, é isso que eu percebi também. Porque assim, eu aumentei o número de seguidores, eu fico muito feliz com todo mundo que tá me seguindo, até porque é uma maneira... Não pare de me seguir por causa desse conteúdo. Exatamente, não pare de me seguir por causa desse conteúdo, mas eu percebi que é até bom porque eu consigo difundir informação para bastante gente, informação de verdade, com embasamento científico, sem picaretagem, coisa real que eu aprendi na minha formação, que eu ainda aprendo. Então é importante o médico de verdade se posicionar na rede social por isso, até porque a rede social, eu percebi que ela perdeu muito espaço para quem é picareta, e hoje você tem, que não falta é picareta lá dentro, falando um monte de besteira, principalmente na área de atuação de lipedema, porque é uma coisa que qualquer conteúdo que você joga, por ser uma mulher que sofre muito com isso, Atrai, né? Atrai, e elas querem uma solução, e a verdade é que hoje a gente não tem um remédio, a gente não tem um tratamento específico, é um tratamento multidisciplinar que exige dedicação muito da própria paciente. Então, por ser um gatilho que atrai muita gente, você tá cheio de picareta jogando informação na internet. Então, o médico de verdade, ele tem que publicar, voltando, e tem que publicar o máximo possível. Se você fizer isso, o seu conteúdo vai começar a entregar e você vai crescer na rede social. E querendo ou não, isso traz autoridade. Fica mais fácil para você vender o que você precisa vender. Porque você se sente melhor dentro da sua área. Eu acho que vai ser curioso você assistir esse podcast depois de se ouvir e voltar pro André de 6, 8 meses atrás e ouvir você falando sobre mundo digital, sobre vender, sobre posicionamento. É nitidamente bem diferente de quando eu te conheci. Como é que você chegou até mim, André? Como é que você me conheceu? Conta um pouco dessa história do André, como chegou até o Empreendedor, que é o Neto. Me conta um pouco e conclui essa história, assim, o que de fato... Tudo, assim, tem muita coisa legal que acontece lá dentro, a gente tem pessoas com muitos resultados, mas o que de fato foi transformador pra você, falando, Neto, nesses aspectos aqui foi muito transformador? Tá. Pode falar mal, porque se você falar mal eu vou cortar da edição. Vamos tentar estruturar a minha cabeça aqui pra gente chegar. Primeiro, como que eu cheguei até você. Eu atendia em São Caetano, numa sala lá que eu alugava, tinha um esquema de coworking, e o meu sócio, cardiologista, José Henrique Dias, eu vou falar o nome dele, porque espero que ele assista isso e que ele entre na mentoria, que eu já cansei de falar pra ele fazer isso. Boa, José Henrique, depois o time comercial entra em contato. Porque tá doido, ele precisa disso. Ele é muito bom. Ele seria um case de sucesso. Boa. Ele atendia numa clínica e essa clínica, por N motivos, ia quebrar. E aí ele me meteu nessa furada, entre aspas, de assumir essa clínica. A gente comprou uma clínica gigante com porta fechada, com tudo que estava lá dentro, que é a Clínica Solares Jardim hoje, que é uma clínica que é lá no bairro Jardim, no ABC Paulista, em Santo André, para quem conhece a região lá. Ela é uma clínica exatamente com o meu público-alvo. É público A e B, ela está localizada no bairro de público A e B. Então a localização da clínica, isso é muito importante. O público que você vai atender, você tem que estar localizado na região do público. E quando eu entrei lá na clínica, médico normal, como a gente sai da faculdade, não entende nada de gestão,
eu cheguei lá e aquele monte de processos e coisas para organizar e entender de gestão de uma clínica de 7 salas, trazer médico para atender, trazer paciente para os outros médicos atenderem. A gente começou a ficar maluco. E o Zé, ele ainda é mais organizado do que eu, principalmente a parte financeira, tanto que o financeiro da clínica é ele que faz, eu faço a parte de RH, liderança, treinamento de secretária, e ele ainda era mais inteirado. E ele falou assim, ó, você que tá mais tranquilo agora, financeiramente, faz a mentoria desse cara. E aí que entrou o Carlos Neto. E ele falou Ele assim... me conhecia, ele me Ele te seguia. conhecia, ele te seguia. E ele falou assim, a Carolina, cardiologista, Que já gravou aqui. Carol Nagano. a Nagano, Gravou aqui. A Carol também é das nossas, da faculdade. A Carol acho que treinava handball, atletismo. Ela é até hoje super atleta. Ela é mega atleta. E ele falou, a Carol Japa faz, conversa com ela, porque eu acho que vai ser bom pra você. Aí liguei pra Carol, obviamente prova social tremenda. A Carol, que eu acho que é um baita case seu também. Ela cresceu muito, a Carol. E aí depois ela... Mas o marido dela cresceu também, o Brunão. Exatamente, o Bruno Bravo. E aí depois ela acho que entrou em contato com você e a gente conversou e começou aí. E foi muito bom, porque eu tava precisando de um empurrão desse. Até porque hoje eu vejo que para os outros médicos da clínica, que ainda uma boa parcela deles são médicos da bolha, que eu comentei mais cedo, eles me veem hoje como uma referência em como construir a sua agenda no consultório particular. Legal. Então, tá mostrando pelo resultado. E o que foi? Você tá quanto tempo na mentoria já? Eu tô desde novembro, 5 meses. Hoje é março, né? 5 meses. E qual foi, assim... Eu sei que são várias coisas bacanas, mas quais foram os pontos que realmente falaram isso aqui foi muito transformador? Os pontos de inflexão, assim. Os pontos que de fato te transformaram. Falar, isso aqui mudou muito pra mim. Mudou muito o seu resultado. Essas perguntas abertas são difíceis. Mas aqui é pra fazer perguntas abertas, porque pergunta fechada não é... Eu quero sim ou não só. Não é assim que eu te ensino a fazer. Pontos de inflexão, o que a mentoria... Você acha? Trouxe, você fala, não, isso aqui eu entendi, eu apliquei e me trouxe resultado. Isso aqui eu entendi, eu apliquei e me trouxe resultado. Primeira coisa que eu percebi é assim, na mentoria, quando você começa a mentoria, você começa naquele gás violento, né? Você investiu alto, então você quer que aquilo te dá retorno, e aí você começa a assistir tudo de Neto. Você vira viciado em Neto. É muito engraçado isso. Eu ia correr na esteira, eu tava ouvindo o Neto, eu tava indo dirigindo pro interior com minha esposa, com minhas filhas, eu tava ouvindo o Neto no carro, elas... Desculpa por isso, tá bom? Tá bom. Inclusive, outro dia, fugindo um pouco, outro dia, me xingou porque a entrega é às 7 da manhã e você sabe que eu não perco nenhuma, de segunda, quarta e sexta. Então, normalmente, eu não sou igual a você, que acorda às 5, corre, não sei o quê. Normalmente eu acordo... Chegou na cama. Eu acordo pra entrega, exatamente. Eu acordo pra entrega, aí obviamente eu saio do quarto e vou pro banheiro, vou tomar meu banho e eu tô ouvindo a entrega lá do banheiro. Ela me xinga toda vez, ela fala, pô, mas eu não tenho que ficar ouvindo o Neto. Desculpa por isso. Aí eu tô me policiando até, eu tô quase comprando um fone à prova d'água. É uma ideia boa. É uma ideia boa. Só cuidado pra não deixar a câmera aberta, que ninguém precisa ver isso. Não, isso aí não. Já aconteceu. Já aconteceu. Depois nos bastidores eu quero saber quem. Depois eu te conto. Mas me conta, quais são, de tudo que você vivenciou até aqui nesses 5 meses, assim, fala, puta, né, isso aqui é um negócio que realmente eu apliquei, prático, eu apliquei, comecei a usar e pra mim me trouxe resultado. Prospecção ativa. Boa, fala um pouco sobre isso. Ensina um pouco sobre isso. Prospecção ativa. O médico que tá ouvindo aí, às vezes nem sabe o que é prospecção ativa. E isso aí é tão engraçado que eu ensinei os meus médicos da clínica a fazerem prospecção ativa. E hoje foi muito engraçado. A Giovana é uma das nossas médicas, que é endocrinologista, que ela é muito boa, só que ela era muito travada. E aí, justamente porque é de intenção minha que os meus médicos cresçam para eu aumentar meu faturamento dentro da clínica, lógico, eu junto com meus sócios, eu estruturei mini mentorias dentro da clínica, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Legal, você não sabia que você tava fazendo. Começou bem, mas eles já deram aquela desanimada. Eu preciso alavancar isso de novo. Você colocou dia e horário específico? Coloquei.
Porque senão não instala a cultura. Tem que ter dia específico e no começo talvez tenha que ter alguma amostra de ganho secundário. Assim, mostrar crescimento, mostrar que vai fazer uma coisa que eles não sabem, algum valor que o dinheiro não compra. Não é? A primeira aula que eu dei foi aula de venda. E aí a Giovana é o case de sucesso. Ela começou a vender plano, tipo, na semana seguinte, a gente estruturou, o Zé, que é o financeiro, estruturou os planos de acompanhamento para ela, com os valores, com tudo, com o que ia ser o repasse dela, quanto que ia ficar para a clínica, as outras especialidades que iam atuar dentro do plano. Então a gente estruturou o plano para ela, o que ela tinha que fazer era vender, basicamente. E ela começou a vender, acho que hoje ela deve ter 8 ou 9 planos de acompanhamento, que eu tava olhando ela, e aí vem a outra coisa, que eu ensinei para ela a fazer prospecção ativa, que é o que muda a agenda do médico. E eu justamente ensinei ela a ligar para os pacientes dela, e isso eu tenho que agradecer, que não foi dentro do ambiente da mentoria, mas não foi uma aula diretamente sua. Foi a Adriana, pneumo. Ela falou para mim assim, ó, toda semana eu ligo para pelo menos 5 pacientes de 6 meses atrás da agenda. E eu faço exatamente isso, só que eu pego a primeira semana do mês, então a primeira semana de março, eu peguei todo mundo de agosto, e eu peguei meu celular, peguei paciente por paciente que tinha passado comigo, e mandei um áudio. Eu olhava o prontuário, consome energia, mas é uma energia que dá retorno. Eu acho que eu devo ter levado umas 2h30, mas eu mandei mensagem por áudio para todos os pacientes. E eu criei essa rotina. Toda primeira semana de mês, desde janeiro eu tô fazendo isso. Toda primeira semana de mês, eu pego os pacientes de 6 meses atrás e eu mando áudio. Querendo ou não, se você mandar áudio para lá 20, 30 pacientes, deve ser uns 20 pacientes. Se você mandar áudio para 20, você coloca 3, 4 na agenda. São 3, 4 a mais na sua agenda. Exato. Isso muda, porque é 3, 4 dinheiro novo entrando na sua conta. Para pagar a sua secretária, para pagar o seu marketing. Espetáculo. Prospecção ativa é a forma que a gente mais gosta de trabalhar para encher a agenda, porque muitas pessoas jogam toda a energia, toda a estratégia de prospecção no marketing, no Instagram, no Google. Não estou dizendo que não performa e não estou dizendo que não é necessário. Ele é necessário, ele é o trabalho, dá trabalho e ele é o trabalho, porque isso as pessoas te validam lá também. Mas o médico delega essa responsabilidade, né? E hoje a gente ensina que tem que assumir o protagonismo. Prospecção ativa, você ser independente, protagonista, você fazer estratégia de prospecção. Ele contou aqui uma estratégia que é recall, mas existem outras, né? E fazer campanhas, a construção de ecossistemas, e isso é mais eficaz. E que legal ouvir que é algo que você aprendeu, está sendo propagado para outras pessoas, que, lógico, traz um bem diretamente para sua clínica, mas para a vida dessa colega. O engraçado é que a Giovana, ela me mostrou hoje a planilha dela, ela abriu para mim a planilha do Excel dela lá no computador da clínica, que eu estava hoje de manhã lá, e ela mostrou para mim, ó, já fiz recall dessas aqui, ó, já consegui agendar essas 2. Eu falei, caraca, Giovana, é isso aí, bicho, você vai encher sua agenda desse jeito. Show. Nezão, pra gente concluir assim, eu sei que eu sinto na minha vida a importância de uma referência, de uma liderança. Pouco antes da gente gravar aqui, eu recebi uma ligação de um líder, né, uma pessoa que é uma referência para mim, e eu comentei com vocês aqui nos bastidores o quanto isso tem sido importante para você, porque às vezes as pessoas não conseguem ver essa importância, assim, o quanto é importante para você ter essa referência, essa liderança, alguém que te mostra o caminho, que te guia, e quais são os aspectos mais importantes que você viu nisso, num líder assim? Eu acho que você ter uma referência, eu vou dar para a pessoa entender, para o pessoal que vai assistir entender de maneira simples. Você pode ir e fazer academia, só que quando você paga um personal, provavelmente você se dedica muito mais à academia. Sim. Então, de maneira bem simples, eu sei que é uma analogia boba, mas você ter um mentor é como se você tivesse um personal na academia. O seu treino vai render bem mais. Então, o que você demoraria, sei lá, 10 anos para evoluir, você evolui em 1. Então, você ter liderança é muito importante. E ainda por cima, aquele ambiente que você tá, com pessoas com a mesma mentalidade que você, e putz, eu juro, parece que é picaretagem, charlatanismo, porque é difícil mesmo na cabeça do médico. O meu pai mesmo já me falou isso, ele falou assim, olha, hoje eu gosto do Neto, mas quando você falou pra mim que você ia pagar isso tudo numa mentoria, eu achei que você tava ficando louco. Tava sendo enganado. E aí ele falou assim, mas eu vejo que o que ele te entrega realmente é de verdade. E eu acho que é basicamente a analogia da academia.
é você ter um personal lá te esperando. Isso Total. vai fazer você se movimentar. É um empurrão, né? Um empurrão de... E acho que todo mundo precisa. E pra isso você tem uma relação de confiança, né? Precisa de alguém que você entenda que é de verdade, que você confia, etc. Tem que ter a mesma mentalidade que você, pelo menos os mesmos ideais. Isso aí você me falou uma vez. Se você tem um médico na sua clínica que não tem os mesmos ideais que você, não vai dar certo. Porque ela tem uma mentalidade diferente de você, a ideia dela é diferente. Eu acho que você tem que, se você quer fazer uma mentoria, no caso, o médico quer fazer uma mentoria para performar melhor, hoje você tem diversos tipos de mentoria. E você tem que procurar uma mentoria de alguém que tem o mesmo perfil que você, a mesma mentalidade, que ele vai te liderar da maneira que você que você tem que ser, que você quer ser. Valores, né? Valores tem que estar sempre alinhados. Valores, a palavra é essa, valores. Show, Lesão. A gente gosta de encerrar o Empreendedor Podcast. Aliás, gente, você que chegou até aqui, quero deixar um convite para você para curtir o nosso Empreendedor Podcast. Olha como eles ficam felizes quando eu lembro de falar isso, ó. Para você curtir o Empreendedor Podcast, para você indicar esse episódio para algum colega que precisa ouvir, algum cirurgião que precisa ouvir essa última pergunta que eu vou fazer para o André aqui. Também lembrar que no link da descrição, na bio desse podcast, a gente tem um link e uma aplicação para o Empreendedoc. Neto, isso garante que eu participe da Empreendedoc? De maneira nenhuma. Existe um processo, uma avaliação, ver se você está no momento ideal, se faz sentido para a gente também. Mas nesse link você se aplica e aí meu time comercial vai entrar em contato com você, vai entender o que você está exatamente precisando e pode apostar e contar com isso. Você só vai ser conectado, só vai evoluir nessas etapas se de fato a gente tiver clareza que vai ser bom para você. Tá bom? Gostaram dessa CTA? Show. Esse CTA ficou bom. Foi forte, né? André, é o seguinte, cara, a gente sempre encerra o Empreendedoc Podcast de uma maneira, eu vou fazer um pouquinho diferente com você. Eu costumo pedir para os médicos que eu entrevisto, que eles deem um recado, considerando que o nosso episódio vai chegar para o Brasil inteiro, que se sua voz fosse ser ouvida para todos os médicos do Brasil. Muitas vezes eu trago uma visão mais para os médicos mais jovens, mas eu queria trazer para você por outro ângulo. Eu queria que você falasse com os cirurgiões. Eu queria que você falasse com as pessoas que decidiram fazer cirurgia geral, cirurgias com especialidades, ou que estão na residência de cirurgia. Que você falasse para os cirurgiões, se você pudesse dar um recado, se você pudesse falar com o André, lá do Santa Marcelina, o que você ensinaria para ele? Caraca. Essa pergunta pode colocar no começo, foi tão boa essa pergunta, hein? O que eu falaria pro André de cirurgião para cirurgião? De 6 meses atrás, de cirurgião para cirurgião? Eu acho que o que a gente tem hoje como cirurgião, e para quem é cirurgião e precisa ouvir isso, é que a sociedade, ela tá muito maluca e a gente não pode entrar nessa maluquice, porque a gente é cirurgião. E um celular não pode valer mais do que a sua cirurgia. E não é porque é difícil de vender uma cirurgia particular, ninguém tá falando que é fácil, que você tem que abaixar o valor dela, que você tem que querer fazer ela, achar que ela não vale tudo aquilo que ela vale. Porque para você aprender a fazer cirurgia, são anos de dedicação, é acordar muito cedo, é ir embora do hospital muito tarde, é paciente que complica e precisa reoperar. Então, tem o seu valor, tem preço, e isso é muito maior o valor do que um celular. Porque hoje a sociedade é muito maluca. Um celular vale muito, e a hora que você passa um valor de cirurgia, você se diminui, às vezes até deixar mais barato que um celular. Não tem como isso, gente. Cirurgia é muito importante, é uma vida na sua mão. Então, acho que é esse o recado que eu quero deixar. É uma inversão de valores, né? Esses dias eu vi uma história, eu não vou lembrar exatamente como é que era, mas uma história que é muito parecido sobre isso, uma história que um cara tinha um submarino e ele tinha que consertar uma coisa no submarino, no setor da máquina ali do submarino, no motor, que ninguém sabia, etc. E ele chamou o engenheiro mais top que sabia desse tipo de serviço. A história era mais ou menos assim. E aí o cara foi lá e foi acompanhado, porque era uma peça muito cara da embarcação. E ele foi lá e ele resolveu em segundos aquilo ali. Ele apertou um parafuso ali e resolveu. E a pessoa perguntou quanto ele cobraria por aquilo. E ele falou assim, sei lá, $100 mil. Negócio super, um preço exorbitante por um serviço que ele demorou poucos minutos, né? E aí quando foram passar pra companhia, dona da embarcação, já resolveu, como resolveu? Já resolveu.
Aí, quanto ele cobrou? $100? Uma coisa que ele resolveu em outros. Mas pois é. Ele falou, o que eu passei pra chegar aqui e saber qual parafuso que eu tinha que apertar é que vale $100.000. É isso, exatamente. Podiam gastar quanto trazendo a pessoa que apertar o parafuso errado de uma coisa tão importante, uma peça mais importante do navio. Então é isso que custa $100.000. O tempo que eu cheguei aqui pra saber qual parafuso apertar. O cirurgião tem que se apropriar da grandeza. O médico de forma geral, mas cirurgia é bem marcante isso. O cirurgião não se apropria. Eu vejo excelentes cirurgiões cobrando coisas complexas como se fossem as coisas mais simples do mundo. E eles não percebem. E você fala coisa, não, mas essa coisa é super simples que eu resolvo só em 2, 3 horinhas. Cara, 2, 3 horinhas, olha o que você passou pra resolver isso em 2, 3 horinhas. E olha onde você tá mexendo. Aquilo ali é a aorta. Às vezes eu falo pra obstetra, aquilo ali é o filho da pessoa que tá tirando da barriga. Você tá passando uma faca na barriga, uma lâmina numa barriga pra tirar o filho dela de dentro. Isso não pode valer pouco. E o médico não se percebe disso. Perde a noção disso. A gente perde a noção. Porque a gente faz aquilo tão repetitivamente na residência. E os bancos da universidade e a sociedade vai normalizando isso, e o médico vai entrando naquele fluxo de sobrevivência que perde a noção da grandeza do que ele constrói. Da importância. Quem aqui já passou por problema de saúde sério sabe a importância de estar perto de alguém que você confia. Entendeu? Quando você vai dedicar o seu filho ou a sua própria saúde para alguém, você sabe a importância de estar perto de alguém que você confia. Isso tem um valor. Tem um valor, que é o apertar da porca certa lá. Você quer que a pessoa erre a sua porca, seu parafuso? Ou o parafuso do seu filho? Eu vou operar a aorta com esse cidadão aqui. Pô, é a minha aorta. Se ele errar um traço ali, ele morre na hora. Exatamente. Boa, vocês, recado. Gente, esse é o Empreendedoc Podcast, André, brigadaço. Obrigado você. Gostou? Gostei muito. Muito legal. É? Quer fazer de novo? Com certeza. Quando vai ser o seu próprio podcast? Em breve. Vou montar e você vai lá. Não deve, dá uma data. Puta, filho da... Breve. Breve pode ser. O que é breve pra você? O meu breve é muito breve. O meu breve é tipo amanhã, é isso? É breve? O que é breve pra você? Dá uma data pra você colocar o seu podcast no ar. Uma data pra eu colocar meu podcast no ar? É assim, gente, é nesse clima que as coisas acontecem lá dentro. Junho. Boa. Junho. Junho. Beleza, a gente tá em março, em junho, vamos ter o Vasque Podcast, lá como é que vai chamar. A gente já vai ter um nome. Lipezema Cast. Galera, esse é o André, esse é o Empreendedoc Podcast. Obrigado pra vocês que ficaram até aqui. Bora curtir, bora indicar pra quem precisa, porque isso foi ouro de médico de verdade pra médico de verdade. É isso. Bora.